Presidente, vivendo e aprendendo. Ou desaprendendo. A essa altura, eu não sei mais. O nó está dado. E o sistema decididamente não fecha. Presidente, em 1986, quando estava no Tribunal Superior do Trabalho, eu ganhei um livro. Ganhei um livro com uma dedicatória e eu fiz desse livro o meu livro de cabeceira. Era uma brochura, eu mandei encadernar e é meu livro de cabeceira. É o livro que eu estudo diariamente. Com a seguinte dedicatória: ao eminente ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, com 2 L's, uma lembrança deste modesto escriba forense que tanto admira, ab imo pectore, Itamar Miranda, fevereiro de 1986. Advogado militante. Que livro é esse, presidente? É um livro de um armênio que veio para o Brasil e se radicou em São Paulo. É o livro O Problema da Verdade, Teoria do Conhecimento. E dele extraio, após aludir a certos princípios, o seguinte trecho: qualquer juízo, tese ou proposição utilizado no raciocínio deve respeitar não somente os princípios lógicos da identidade, não contradição e do terceiro excluído, como também os princípios racionais da razão suficiente, da causalidade e do determinismo. O respeito dessas leis e princípios é a condição indispensável para a precisão, clareza, coerência e demonstrabilidade da proposição. O nó está dado, o sistema não fecha, e receio hoje muito, mas muito mesmo, como vem ressaltando, o desgaste galopante das instituições pátrias. Presidente, por que digo que o sistema não fecha? Tem que ser a distribuição, que até certo ponto é aleatória, a menos que haja prevenção. E creio que o ministro Luiz Edson Fachin está prevendo, já que migrou da primeira turma para a segunda, né, nos processos da Lava Jato. Quando ocorre a distribuição, os interessados ficam sabendo quem é o relator e qual é o órgão julgador, mesmo porque se tem o regimento interno que versa a organicidade do processo dentro do Supremo, cujo vocábulo direciona a órgão único. Eu tenho batido também nessa tecla. Nós não temos 3 Supremos, muito menos 11 Supremos, e mais 3, 14 Supremos. Só temos um Supremo, que é o plenário. O que ocorreu recentemente, presidente? E por isso eu digo que o sistema não fecha. No dia 23 de março do corrente ano, a turma julgou um habeas corpus. E julgou um habeas corpus que, por acaso, envolvia
o ex-presidente Lula como paciente, parte única no habeas corpus, e como autoridade coatora, o Superior Tribunal de Justiça, mas remotamente o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. E aí se defrontou o tribunal com uma matéria muito mais séria do que a competência relativa, que é a competência pela territorialidade. Não se trata de incompetência absoluta em razão da pessoa ou em razão da matéria. É uma incompetência relativa. Então, julgou o habeas corpus e a turma não suscitou, como poderia fazê-lo, eu concordo com aquele sustento, que a afetação verificada da distribuição e, portanto, a sabença da parte de quem será o órgão julgador e o relator apenas cabe à turma. Não se suscitou a necessidade de pronunciamento do plenário, e, repito, em matéria mais importante, sob o ângulo da competência, por não ser absoluta, que é matéria alusiva a algo super extravagante, super excepcional, a suspeição do integrante do judiciário, que se presume isento. Se presume isento até pelo histórico, como juiz, numa guinada fabulosa que nós tivemos no Brasil em termos de combate à corrupção. Mas, de repente, passou de herói nacional a pessoa execrada, a pessoa suspeita. Nada pode ser mais grave para um juiz do que ser declarado suspeito. E houve um placar. Seria inicialmente um placar invertido, mas o integrante da turma reconsiderou o voto, e aí não sei qual foi o voto mais correto, se o primeiro ou o segundo. E o placar, que seria de 3-2, indeferindo a ordem, se mostrou, presidente. E há coisas que precisam ficar registradas nos anais do Supremo. Se mostrou como de 3-2 a favor do paciente. Vencidos o ministro relator, coincidentemente o relator deste habeas, ministro Luiz Edson Fachin, e o ministro Nunes Marques. Mas decidiu a turma. E aí não se pode nem cogitar, porque o subjetivismo graça, a menos que houvesse uma outra decisão da primeira turma envolvendo a Lava Jato e a integridade, sob o ângulo da honra, do ministro Sérgio Moro, não se pode nem cogitar de cabimento de embargo de divergência para o plenário dessa decisão da turma, que, a meu ver, se mostra uma decisão definitiva, a não ser que haja interposição de embargos declaratórios, e compete ao próprio órgão prolator da decisão embargada julgar os declaratórios para esclarecê-la ou integrá-la, e se venha, mais uma vez, né, a mudar o score de 3-2. Concordo que até aqui o relator pode afetar um caso ao plenário, mas volto a Jacob Azariah, no livro O Problema da Verdade, Teoria do Conhecimento. É preciso que haja uma razão
é preciso que se observe o princípio de determinismo para essa afetação, que se trate de uma matéria controvertida, em que as duas turmas estejam dando cabeçadas. Mas, como eu falei, a primeira turma, e aí eu me sinto na arquibancada apenas apreciando o que a segunda turma faz, não julga processo da Lava Jato, não julga processos oriundos, quer o próprio processo ou incidente desse processo, da 13ª Vara Federal. Indaga-se. O relator é soberano? Não. Acabou de ressaltar o ministro Gilmar Mendes que, acima de cada qual dos que ocupam as cadeiras no Supremo, está o colegiado. O colegiado representado pela turma e algo que gera uma incongruência, que somente é justificado pela organicidade, a necessidade de fazer frente ao grande número de processos, ou né, pelo relator, mas o relator precisa ter base socialmente aceitável, juridicamente aceitável, para proceder contrariando a distribuição, quando os envolvidos ficaram sabendo quem seria o relator e o órgão julgador, proceder ao deslocamento da turma para o plenário. E assim o fazendo, teremos no plenário que engolir a afetação? Não, presidente. Se digo que acima de cada qual de nós que hoje ocupamos as cadeiras, e daqui a 2 anos, 2 meses, e um dia, se não me falha a memória, eu estarei deixando o tribunal, está o colegiado, principalmente o colegiado maior. Se reconheço que o relator pode afetar um processo ao plenário ante a envergadura da matéria, e repito que aqui nós estamos julgando, eu não estou indo ainda ao mérito, mas estamos julgando a problemática alusiva à competência territorial, que é relativa, e o pleno pode proceder de forma a desafetar, de forma a dizer que incumbe ante a organicidade dinâmica do direito, a própria turma, como comumente ocorre com os habeas corpus, não se tratando de paciente com prerrogativa de ser julgado pelo plenário do Supremo, nem de autoridade coatora submetida ao Supremo Plenário, e o pleno pode muito bem concluir pela desafetação, sob pena de o relator colocar o plenário numa camisa de força. Isso, para mim, neto de português, é impensável. Desde o primeiro dia, já se vão 42 anos em colegiado julgador, eu aprendi que acima de cada integrante do colegiado está o próprio colegiado em atuação conjunta. Permita-me, ministro Ricardo Lewandowski, ficar solidário a Vossa Excelência, não pela admiração pessoal que nutro em relação ao colega, mas porque o colega sustenta para mim o óbvio, ou seja, a possibilidade de atuarmos com absoluta independência, porque nós estamos no verdadeiro Supremo, que é o plenário. Concluo divergindo do relator, né? E assentando
que o Pleno pode recusar a afetação, é como voto.